Bem-vindos, crentes e descrentes. Eu sou o professor Marcos e este é mais um devocional do livro do Eclesiastes. Estamos no capítulo 4 do livro do Eclesiastes. Livro do Eclesiastes, também conhecido como livro do pregador, né? Mas como eu disse lá no primeiro devocional, também poderia ser um comunicador, um palestrante, um orador, alguém que está falando para um público, para uma plateia. Esse seria lá o famoso correlete, né, que é o termo dentro do hebraico. O capítulo 4 é um capítulo bem interessante. Eu lembrei, quando eu estava preparando o devocional do capítulo 4, do seriado Chaves, quando Chaves fala que é melhor morrer do que perder a vida. Né? E ao longo esse breve relato devocional desse capítulo, vocês vão perceber aí o porquê. Logo no primeiro versículo desse capítulo 4 do Eclesiastes, o autor, que nós não sabemos se foi Salomão, como eu disse do livro do Eclesiastes, não podemos ter a certeza, a convicção que todo o livro foi escrito por Salomão, mas existem sim alguns trechos que com certeza ou foram escritos por Salomão ou foram ditados, né, oralizados por Salomão e outra pessoa escreveu ali para ele. Uma coisa que a gente consegue ter que é certeira. A pessoa que escreveu trechos aí desse livro ela é extremamente sábia, né? Isso casa com o perfil de Salomão. Versículo 1, o autor fala que ele viu todas as opressões que existiam e também os oprimidos, que existiam muitas opressões sobre a terra e muitas pessoas sendo oprimidas. E ele continua, o versículo 2, ele traz uma continuação, né? Ele tem uma ligação com o versículo anterior. Que ele vai dizer, tanto 2 quanto 3, porque ele vai dizer que por isso mesmo ele julga, né, que os mortos estão melhores do que os vivos. E aí ele vai além no versículo 3, ele fala que não somente isso, mas que aqueles que nem nasceram ainda estão melhores do que aqueles que estão vivos, do que os que morreram. Olha a quantidade de opressão que o autor, para escrever isso, o autor do Eclesiastes capítulo 4, não deve ter vivenciado, né? Não deve ter visualizado ali na sua trajetória observatória, vamos dizer assim, de vida. E se nós olharmos para os dias de hoje, nós pensamos muito assim, né? Poxa, aquela pessoa vive uma vida ali tão ruim, ela vive uma vida tão pobre, né? Tão sem o básico para sobreviver. Ela vive uma vida cheia de doenças, uma vida onde ela tem que depender muito dos outros. E muitas vezes, se nós não falamos, nós pensamos. Para essa pessoa seria melhor nem ter nascido, ou é melhor essa pessoa morrer do que ela continuar viva, porque ela vive uma vida de muito sofrimento, né? Ela vive uma vida de muita opressão, como o autor do capítulo 4 do Eclesiastes, ele vai dizer. E ele vai mostrando alguns outros aspectos da vida. Por exemplo, lá no versículo 4 desse capítulo 4, ele vai falar sobre a inveja que alguns que trabalham têm de outros que têm maior habilidade no trabalho e que ganham mais, às vezes, que conseguem desenvolver um pouco melhor. Olha se não é uma grande realidade do que nós vivemos hoje, né? Os ambientes aí de trabalho, os ambientes escolares, às vezes, são ambientes onde a inveja ela mais se manifesta, onde a inveja ela mais aparece, justamente por isso. Muitas pessoas têm inveja daqueles que começam ali a se destacar. Ah, mas alguns têm admiração. Aqui o autor não fala sobre admiração, ele fala sobre a inveja mesmo. A inveja daqueles que não trabalham tão bem, que não têm tanta habilidade em um determinado aspecto, que tem daqueles que já têm essa desenvoltura e que já têm essa habilidade. O versículo 5 é o versículo famoso, que ele vai dizer que os tolos, e algumas traduções ou versões bíblicas traduzem como preguiçoso, cruza os seus braços, então cruza os braços lá, não trabalha, né? E por isso come a própria carne. Está falando sobre uma questão de falta ali de esforço para trabalhar, para assim conseguir alcançar o próprio sustento. Não é o comer a própria carne, literalmente falando, não. Mas aquela pessoa que, devido ser tola, devido ser preguiçosa, não pensar, né, na importância dela trabalhar para que ela venha se sustentar, a preguiça é tanta que ela passa fome, ela morre de fome. Esse seria o significado desse trecho, desse termo hebraico aqui, né?
O tolo ou o preguiçoso cruza os braços e come a própria carne. Lá dos versículos 6 a 8 vai ser interessante porque vai falar sobre a importância do companheirismo, né? Alguns usam muito para a questão do casamento, que é melhor serem dois do que um, até também pode ser utilizado, mas o contexto em que esse texto de sabedoria, porque o livro de Eclesiastes, assim como Salmos, Cânticos, Provérbios, é um livro de sabedoria. Então o contexto judaico, o contexto do povo de Israel, no qual esse livro foi escrito, ele refere-se também muitas vezes a viajantes que viajavam juntos, né? Nas noites frias ali, um dormia junto do outro, para que viesse a aquecer o corpo. Então, não somente a questão conjugal, a questão de um relacionamento aí amoroso, mas ele fala de companheirismo. Pois sendo dois, quando um cai, o outro vai levantar, né? Então, não viver sozinho. Esse seria o pensamento principal. E aí, já partindo para os últimos versículos, do 9 até o 12, vai falar bastante dessa questão da vantagem, né? De ser dois ao invés de ser um. Eu falei do 6 a 8, mas na verdade é do 9 ao 12. Do 6 a 8 vai falar daqueles que trabalham sem parar e não tem tempo para usufruir do seu trabalho. Por mais que aquela pessoa enriqueça, o tempo passa e quando ela para ali para refletir, o que ela fez com todo esse dinheiro? Ela não fez nada. E aí o autor fala que isso é futilidade, que isso é vaidade, que isso é correr atrás do vento. Que a pessoa junta dinheiro, junta dinheiro, junta dinheiro, junta dinheiro, ela não tem tempo ou ela nunca para pensar que ela precisa usufruir desse dinheiro. E não somente usufruir sozinha, né? Mas o autor refere-se ali a usufruir com os seus familiares, amigos, companheiros. Há um contexto até com os versículos anteriores. Não menos importante, aí do 9 até o 13, o 9 vai falar sobre a importância de serem dois, né? A questão do companheirismo que eu havia dito, mas o capítulo 12 e o capítulo 13 vai trazer uma referência à questão da sabedoria, que acontece por todo o livro do Eclesiastes, onde o autor vai dizer que é melhor um jovem sábio, então ser jovem e ser sábio, do que ser rei. Algumas traduções colocam como ser rei, outras colocam como ser velho, do que um rei ou um velho tolo, ou um velho que não para pensar, que não se preocupa com a sabedoria. Sempre que o termo tolo aparece como o oposto de ser sábio, né? O oposto de ser prudente. Olha o quanto que esse capítulo 4 ele é rico em reflexões, né? Traz desde uma reflexão para aqueles que sofrem, vivem uma vida triste, oprimida, uma vida sem ter, às vezes, o básico ali para sobreviver. E o autor traz essa reflexão em cima disso, que é melhor a pessoa morrer do que continuar vivendo. Ou ainda é melhor a pessoa nem ter nascido. Mas eu fecho esse nosso devocional do capítulo 4 do Eclesiastes, eu fecho com a reflexão do seriado Chaves, né? Quando Chaves fala que é melhor morrer do que perder a vida ali, por mais que estamos falando de coisas que têm o mesmo sentido, mas o perder a vida eu traria como uma reflexão. Será que você não tem vivido perdendo a sua vida? Será que nós não temos vivido não aproveitando aquilo que nós deveríamos aproveitar da vida? Temos cruzado os braços e comido a própria carne, temos sido alguém que trabalha, acumula, mas não consegue usufruir, não consegue ter o mínimo de tempo de alegria, de prazer, de felicidade com o dinheiro que você ganha, que você arrecada. Nesse ponto eu concordo lá com o Chaves, é melhor morrer do que perder a vida, porque para você a vida ela não tem tido sentido, então tem sido uma vida perdida. Esse foi o nosso devocional do capítulo 4 do livro do Eclesiastes. No próximo vídeo vamos ter o devocional do capítulo 5. Aguardo vocês!